Nós carregamos uma grande dificuldade na vida. Talvez essa seja uma das maiores dificuldades que nós temos. É a habilidade de se aproximar para escutar, para perceber, para se dar conta, para tomar ciência. Nós estamos por demais psicologicamente ocupados com nossas ideias, com os nossos pensamentos, com as conclusões que trazemos, com as análises que nós já fizemos no passado e que hoje são conclusões internas presentes dentro de cada um de nós. Nós temos certezas, seguranças criadas pelo pensamento em nós acerca das coisas. Assim, nós nos impedimos de ter uma aproximação desse momento. Nós vivemos nesse auto-impedimento. Nos impedimos de nos aproximarmos desse momento para escutar. Por exemplo, uma fala como essa requer, nesse instante, um espaço em você que lhe possibilite acompanhar essa fala, sem preconceito, sem conclusões, sem opiniões, sem crenças, sem avaliações particulares. Assim, uma das coisas que temos que aprender na vida é a arte de olhar, a arte de perceber e a arte de escutar. Aqui vamos tratar com você de um assunto de extrema relevância, de grande importância para cada um de nós. Isso requer esse escutar. Acompanhar uma fala como essa, sem qualquer ideia a respeito, sem qualquer conclusão a respeito, sem qualquer opinião a respeito, é poder olhar para o que está aqui, agora, se mostrando e, ao mesmo tempo, sendo investigado. Então, aqui a fala está acontecendo e o escutar está acontecendo como uma única coisa. Não há uma separação entre esse que escuta e aquele que fala, quando o escutar está presente. Não é o que estamos colocando que é importante, nem é o seu modo particular de ouvir que é importante, e sim a presença do escutar. Isso revela uma intimidade em que não ficamos apenas na fala, mas nos aproximamos de uma investigação. Um assunto como que vamos tratar aqui e que temos tratado em todos esses vídeos aqui no canal requer essa escuta. Então, qual é o assunto que vamos abordar com você? Qual é a verdade do modo como você se aproxima da experiência? Acabamos de dar um exemplo. Nós não temos essa habilidade de escutar, porque interrompemos aquilo que está sendo dito a partir dos pensamentos que já temos e paramos de ouvir. Como nos aproximamos também desta relação com o outro? Nós olhamos para ele a partir das ideias que temos sobre quem ele é. Nós não escutamos, entre aspas, o outro. Não sabemos olhar para o outro. Não sabemos perceber o outro. O olhar que temos é um olhar interrompido por preconceitos. Assim como o perceber que temos é um olhar interrompido por alguém que está fazendo avaliações a partir desse perceber. Esse alguém somos nós mesmos. Esse mim, essa pessoa. Então não sabemos perceber, não sabemos olhar, não sabemos escutar. As nossas relações humanas é algo que nós temos que investigar, compreender
esclarecer, ter uma visão clara sobre isso, aqui nesses encontros. As nossas relações são relações com problemas. Nós temos um modo de se relacionar com o momento presente, e no caso, nesse momento presente, a presença do outro, ou de situações à nossa volta, a partir de ideias que trazemos, de quadros mentais que nós temos. E isso nos impede desse olhar do qual estamos falando, desse escutar do qual estamos falando aqui, desse perceber do qual estamos falando aqui. Nós olhamos a partir desse fundo, dessa experiência passada que nós temos. Assim não sabemos lidar com o momento presente, porque não sabemos lidar com essa questão, com a questão da escuta, com a questão do olhar, com a questão do perceber. Perceber sem alguém, olhar sem alguém, escutar sem alguém. Esse alguém é esse mim, é essa pessoa. A verdade é que você e essa ideia que você tem sobre o outro não é outra coisa a não ser uma imagem. A ideia que você tem sobre a vida é uma imagem. A ideia que você tem sobre as conclusões que você faz, sobre o que o outro diz, é uma imagem. Nós não estamos em contato direto com o que o outro diz, com quem é o outro, com o que é a vida, porque você não é outra coisa a não ser uma construção do pensamento, uma imagem presente dentro dessas relações. Então você e a autoimagem não se separam. Aqui temos a primeira coisa para ser compreendida, esclarecida por cada um de nós. Isso requer essa investigação e, portanto, essa escuta. Você é uma imagem, um quadro mental, um pensamento, uma conclusão, uma ideia. Você é um conceito. Você se vê como alguém, como uma pessoa. A forma como você se vê é como o pensamento lhe permite ver. O que o pensamento construiu, estabeleceu como sendo você. Então você é a autoimagem. Portanto, quando você se liga ou entra em contato com esse momento presente, o que está presente nesse momento é essa autoimagem. As nossas relações como pessoas, umas com as outras, são imagens se estabelecendo em relacionamentos. Nós não conhecemos a beleza da relação, como não sabemos a verdade da beleza sobre o escutar, sobre o olhar, sobre o perceber, sem autoimagem. É isso que estamos propondo aqui para você. Descobrir a vida livre desta autoimagem e, portanto, livre desse você. O que será a vida como ela é quando você não está? Quando esta autoimagem não está? Quando esse contato com a vida é um contato real da verdade, da realidade do seu ser com o outro. O que é você em seu ser, no contato com ele ou ela?
no contato com a vida, no contato direto em si mesmo, com esse instante, com esse momento presente, livre daquilo que o pensamento está estabelecendo em nós, que são essas avaliações, crenças, conclusões, ideias, opiniões. Porque é isso que temos uns dos outros. É isso que temos da vida. É isso que temos sobre nós mesmos. Isso tem estabelecido em nós estados conflituosos, aflitivos, de desordem, de sofrimento. Os problemas diversos que nós temos nessa relação com o marido, com a esposa, com colegas de trabalho, com pessoas à nossa volta, com o mundo à nossa volta, são problemas estabelecidos em razão desta relação entre imagens. São esses quadros mentais construídos pelo pensamento entrando em relação. O ponto é que não sabemos nada a respeito da formação desses quadros mentais, porque não sabemos nada a respeito do pensamento. Portanto, o que é o pensamento? É fundamental essa compreensão. Observe que você está, durante o dia, tendo pensamentos. Mas o que são esses pensamentos? É importante a compreensão de que não sabemos nada sobre o pensamento. Apesar de todo o contato que temos, a cada momento, com os pensamentos, não sabemos que a verdade sobre o pensamento é que o pensamento representa uma recordação, uma lembrança, uma memória. Mas você está dando uma importância muito grande a esse pensamento, colocando esse pensamento como o centro da experiência, do momento presente. E você faz isso quando acredita que por detrás desse pensamento existe o pensador. Veja, o que está presente é o pensamento. Mas nós trazemos uma ideia, e isso tem a ver com esse fundo psicológico de condicionamento que trazemos. Nesse modelo de mente condicionada. Nós temos uma mente condicionada. E nesse condicionamento, nesta mente condicionada, nós carregamos esse modelo da crença do pensador, tendo pensamentos. Não existe tal coisa como um pensador tendo pensamentos. Nós temos a presença do pensamento. E qual é a verdade sobre o pensamento? O pensamento é uma memória, é uma lembrança. Mas isso se tornou o centro da existência da pessoa como nós nos vemos. Esse centro está dando base a esse mim, a esse eu, a esta pessoa. Essa é a vida dessa ilusão que denominamos de pensador. Quando você usa o pronome eu, você se refere a si mesmo na primeira pessoa como alguém que pensa. Na verdade, o pensamento é uma lembrança que vem do passado. Isso é algo que vem do passado em razão de algo que também tem que ser compreendido. Falar do pensamento requer falarmos também sobre o pensar. O que é o pensar? Nós desconhecemos. O pensar é a simples
mecânica que faz surgir o pensamento, que faz aparecer o pensamento. Esse pensamento, ele não aparece do nada, ele aparece da memória. Então, o que é o pensar? O pensar é quando o cérebro responde a um estímulo, a um desafio, e responde a partir do conhecimento que ele já tem, que ele já traz, que ele recorda. Quando isso ocorre, surge o pensamento. Assim, a aparição do pensamento ocorre em razão do processo do pensar. No entanto, não há um pensador. Essa é uma mecânica do cérebro. É um movimento interno. É um movimento interno ocorrendo, trazendo esta aparição, fazendo esta aparição. Assim, estamos diante de uma grande falácia, de uma grande ilusão. A ideia de alguém, a pessoa, o mim, o eu, o pensador, pensando, é fundamental essa compreensão, uma vez que o pensamento é a estrutura, é a base, é o fundamento desta autoimagem, é o fundamento desta ego-identidade. A nossa relação com o outro, a nossa relação com nós mesmos, com base nesta autoimagem, é desordem, é confusão. Olhar para esse momento sem o pensamento, sem esse movimento de continuidade da autoimagem, é romper com esta psicológica condição de dependência do pensamento. Nós temos uma qualidade de pensamento que se estabelece em nós, trazendo esta vitalidade, esse movimento dinâmico de vida para esse centro. Notem, estamos diante de um centro ilusório, estabelecido sob esta memória, que são as lembranças, as recordações de experiências passadas, registradas em nós. Esse centro de memória, ele estabelece esse centro de identidade, que é o eu. Esse eu é constituído de pensamentos, que eu tenho chamado de pensamentos psicológicos. Todas as experiências que temos com pessoas, elas são registradas a partir dessas lembranças, dessas memórias, destas recordações. Nós temos esses registros. E nós atuamos a partir desses registros, destas recordações, destas lembranças, a partir deste centro, desse ilusório centro, que é o eu, o mim, o ego, a pessoa, esta autoimagem. Podemos tomar ciência de como esse movimento interno acontece para o fim desse movimento, porque repare, nós precisamos, na vida, de um contato real com esse momento. E esse momento, ele se estabelece como sendo real quando não há mais esta falsificação desse encontro, como ocorre quando colocamos a presença do pensamento aqui, a presença desta autoimagem aqui.
Então, nesse contato com ele ou ela, nesse contato com a vida, nesse contato com nós mesmos, sem esta autoimagem, sem esse padrão de pensamento psicológico, de mente condicionada, nós temos um encontro real, de verdadeira relação com esse instante. Esse encontro é real porque não existe mais esta separação entre esse eu e o não eu, entre esta autoimagem e o outro. O contato desta autoimagem, no contato com a imagem que eu tenho dele ou dela, é, na verdade, um movimento interno de auto-isolacionismo, de isolacionismo egocêntrico. Porque a imagem que eu faço dele ou dela é parte daquilo que está dentro de mim, como uma ideia que eu tenho, uma opinião, uma conclusão, um conceito, um preconceito. Assim são as nossas relações com as pessoas. Eu tenho uma imagem sobre ela, ela tem uma imagem sobre mim. Assim, o contato são contato entre imagens que estão vivendo nesse isolacionismo, nesse modelo de separação. Nesta separação, isolacionismo, temos a presença do conflito. É por isso que em nossas relações temos sempre problemas. Há sempre desentendimentos. Quando entramos em acordos, são acordos entre imagens. Como essas imagens estão, cada uma delas, centradas nelas mesmas, cada um está se ocupando consigo mesmo, nesse autointeresse. Então, é uma questão de tempo para esse amor, esse assim chamado amor, se mostrar como posse, controle, apego, dependência, ciúme, medo, até chegar à inimizade e à separação. Todo tipo de confusão, violência, ocorre nesse encontro entre pessoas, porque são encontros entre imagens. Podemos descobrir a vida livre de tudo isso. A real vida é a vida onde a presença da imagem não está, onde a presença do eu não está. Há uma realidade aqui presente, livre do modelo do pensamento. E, portanto, desse padrão de comportamento em egocentramento, em isolacionismo, nós desconhecemos a verdade da relação. O que temos uns com os outros são relacionamentos, encontros de acordos mútuos, onde os interesses de cada um são preservados. Nesses interesses mútuos, até o momento em que violamos esse contrato, esse acordo, então ocorre a cisão, a separação, então ocorre a briga, a confusão entre as pessoas. Será possível a vida livre da autoimagem e, portanto, da pessoa, desse mim, desse eu, desse ego?
A não ser que isso seja possível, jamais conheceremos a felicidade, a liberdade, o amor. O amor real desconhecemos. A paz real desconhecemos. A felicidade desconhecemos. Tudo que conhecemos nessa forma de ser alguém, dentro desse contexto de vida, de pessoa, são preenchimentos, satisfações, realizações, conquistas, conforto, prazer, mas nada disso é amor, nada disso é felicidade. Há uma realidade presente além do conforto, do prazer, da satisfação e daquilo que conhecemos como paz em nossas relações. Veja, a verdade presente é algo além disso. Não estamos dizendo que com a presença do amor e da felicidade não tenhamos nada disso. Não é isso que estamos dizendo. Estamos dizendo que a presença de tudo isso não é o sinal da presença desta felicidade. Porque mesmo em meio a tudo isso, como pessoas, somos egocêntricas, vivemos autocentradas, nesse autointeresse, e isso nos separa, nos divide. Somos possessivos, controladores, ambiciosos, invejosos, apegados, criaturinhas carregadas de medos, de desejos, de contradições. Temos uma mente inquieta, tagarela. Temos um modelo de pensamento onde existe essa ilusão desse eu que pensa, desse eu que sente, desse eu que faz. É a presença da ilusão, é a presença de um equívoco. Nós temos vivido uma vida toda assim. Acordar nesta vida, o despertar nesta vida, é a ciência da liberdade. Isso é o fim da autoimagem. Isso é o fim do passado. Isso é o fim do padrão de pensamento psicológico. É o contato com a vida nesse instante, livre de todo esse peso, de tudo que o pensamento estabeleceu, de tudo que o pensamento reservou, de tudo que ele construiu. A vida nesse instante é um contato de relação com ele ou ela, com o mundo à nossa volta, com o marido, com a esposa, com a família, com o mundo, sem o sentido de alguém presente, sem o sentido do eu. Portanto, a real vida é a verdade do amor, da liberdade, da paz e felicidade nas relações. Essa qualidade de relação, nela não existe mais o outro no sentido do amor, o outro no sentido da felicidade, o outro no sentido da paz. É a presença do amor, da felicidade e da paz nesse contexto de que a vida é a vida divina, o outro é a realidade do seu ser. Este ser é felicidade, esse ser é liberdade, esse ser é real consciência. É isso que estamos juntos aqui investigando, aprofundando, tomando ciência juntos. Quando há esta autodescoberta,
esta revelação da verdade deste ser. Não há mais esta imagem, não há mais esse padrão de comportamento, que é o comportamento do eu, que é o comportamento da pessoa. Estamos juntos aqui, aprofundando, compreendendo, tendo ciência é de que esta realidade, que é a realidade de Deus, essa é a realidade do outro, essa é a realidade sobre você. Portanto, aqui fica um convite para você. Nós temos esses encontros aqui nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos, aprofundando isso com você. São 2 dias de uma forma online. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é o que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A felicidade é a presença de ser, e ser é a presença desta consciência. Esta consciência não é pessoal, esta ação não é pessoal. Então é um equívoco, vou repetir, a busca do sucesso. Não busquem sucesso. Qual é a verdade desse fracasso? Nessa ideia de vir a ser o sucesso.